motivos que eu escolhi essa série, Suits, ela é bacana. Se vocês já assistiram, depois vocês me contam o que vocês acharam dela. E quem não assistiu, é uma série legal. Então, o que a palavra Suits quer dizer? Como a série retrata um escritório de advocacia, a questão da forma como eles se vestem é uma questão muito importante. E todos eles vestem ternos. Então, suits, a palavra é terno, né? Então, nós temos aqui os 3 homens, né? Os 3 atores aqui, personagens da série, que são os principais, né? E eles estão usando sempre terno. E o vídeo a cenazinha que eu mandei para vocês ontem, eles estavam justamente discutindo essa questão do terno. Então, suits também é uma expressão que a gente usa, além de ser a vestimenta, também é essa questão de que advogados normalmente vão usar suits, e aí quando você quer se referir a um advogado, muitas vezes a gente usa a palavra suits. Então, ela tem vários significados nesse caso aqui. Uma outra coisa que eu resolvi usar, um outro detalhe, é a pronúncia. Porque eu sei que é uma pronúncia difícil, mas a gente vai ter que acostumar, e eu vou chamar a atenção para vocês disso de novo. Muitas vezes as pessoas me falam que gostam da série e usam a palavra sweets. Sweet, em inglês, é doce, tá? Sweet. E essa aqui é suits. Suits. Então, prestar bastante atenção a essa pronúncia, para a gente não cometer nenhum erro nesse sentido. Então, suits. Tudo bem. A cena que eu peguei é a Season 1, temporada 1, Episode 1. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu procuro, quando a gente faz série, pegar a primeira temporada, o primeiro episódio, que assim eu tenho certeza que eu não vou dar nenhum spoiler para ninguém. Tudo bem. Essa cena é uma cena bem tranquila, é o primeiro caso do Mike. Primeira vez que ele está entrevistando, é o primeiro caso dele. E ele tem que conversar com a Nancy sobre o caso dela. Então, eles combinaram de se encontrar no parque, e aqui a gente sabe que os dois não se conhecem. Então, quando ele chega, eles marcaram o encontro, né? Então, quando ele chega, ele diz o quê? Nancy, né? Então, e ela pergunta o quê? Mike? Nancy? Mike? Yeah, hi. E aí, nessa hora, ela diz o quê para ele? You're a kid, porque ele é novinho, ele tem uma carinha de menininho, né? E quando a gente pensa num advogado, a lawyer, nós estamos falando sobre... a gente pensa que uma pessoa mais velha talvez tenha um pouco mais de experiência, um pouco mais de... impor um pouco mais de respeito, né? Então, na hora, ela fala de boa, né? Ela fala bem tranquila, mas ela compara. Ela diz assim, you're a kid. Você é uma criança, you're a kid. E ele responde o quê? No, I'm a grown man. Eu sou um homem crescido, grown up. A gente usa muito essa expressão também, grown up, para dizer que alguém já está adulto. Oh, he's a grown up. He's not a kid anymore, he's a grown up. Não é mais uma criança, já é um adulto. E aqui ele usa isso de grow, verbo crescer, né? I'm a grown man, eu sou um homem crescido, sou um homem adulto, já sou um homem, não sou mais a kid. E aí, mas isso pegou ele de surpresa, né? Até porque I'm a grown man. E aí por que ela achou ele aqui? You're so skinny. Skin, a palavra skin é de pele. Skinny a gente usa para descrever quando alguém é muito magro. Tipo assim, é só pele.
You're so skinny. Não é thin. Thin é elegante, é magro, mas o skinny tem essa ideia de pele, só pele. You're so skinny. Do they feed you? Eles te dão comida? Eles aqui no sentido de sua família, né? As pessoas à sua volta. Do they feed you? Feed é alimentar. Então, nós temos a palavra food e a palavra feed. To feed é alimentar. To give food is to feed. Então, do they feed you? Eles te alimentam? Do they feed you? E aí, a gente percebe aqui que ela tem essa coisa bem de mãe, né? Primeiro aquela coisa que ela pensa, mas estão dando comida para você? Você está comendo bem? Do they feed you? E aí ela está no parque, está lendo, e ela tem um potinho com comida. E ela oferece para ele. Here, have a grape. Grape, uva. Have a grape, né? Então, pega uma uva. Essa expressão, have a, é uma expressão que a gente usa quando a gente vai oferecer. Principalmente se for comida. Então, se eu estou comendo alguma coisa e eu quero oferecer, eu vou dizer have some, né? Eu posso usar a palavra have some quando eu só estou oferecendo, né? Pega, have some. Ou eu posso usar como ela está usando aqui, have a grape, have some cookie, or have a cookie, have a sandwich. Então, quando eu estou oferecendo, have some. Thank you. Ele pega, né? Senta e vai comendo. Thank you. E aí ele fala, why don't you tell me your story? Essa expressão, why don't you, é uma expressão que a gente usa quando a gente está sugerindo alguma coisa. Why don't you come with me? Por que você não vem comigo? Why don't you study German? Por que você não estuda alemão? Why don't you do your homework? Por que você não faz o seu tema? Why don't you tell me your story? Por que você não me conta a sua história? Let's repeat. Nancy, Mike, yeah, hi. Junta tudo aqui, ó. You're a kid. You're a kid. No, I'm a grown man. I'm a grown man. I'm a grown man. You're so skinny. You're so skinny. Do they feed you? Do they feed you? Here, have a grape. Here, have a grape. Thank you. Thank you. Why don't you tell me your story? Why don't you tell me your story? Ok. E aí, ela vai começar a contar a história. O que a gente vai observar aqui? Quando nós estamos contando uma história, qual é o tempo verbal que a gente vai usar? Passado, normalmente. Existem alguns momentos em que a gente pode usar outros tempos verbais para contar uma história, mas normalmente quando a gente está conversando e eu vou contar para vocês alguma coisa que aconteceu, a gente vai usar passado. Então aqui ela vai contar qual é o caso dela, né? Por que ela precisa de um lawyer, de um attorney? Por quê? Então, it started 2 years ago. So, when it happened 2 years ago. It started 2 years ago. Começou há 2 anos atrás. O que eu vou chamar a atenção para vocês é desse it aqui, que para nós em português, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade com ele. Por quê? Nós falamos o quê? Começou há 2 anos. Em português, a gente pode conjugar um verbo sem sujeito, mas em inglês não. Então, eu não posso simplesmente começar started 2 years ago. Eu preciso desse it.
It started 2 years ago. It, a situação, não é uma pessoa. Então, a situação, it started 2 years ago. I was a stay-at-home mom to my son. Stay at home significa ficar em casa. Stay at home. Por que que nesse caso, stay at home está com hífen? Porque esse stay at home é uma qualidade ou o que nós estamos falando da mãe. Então, ela era uma mom, uma mãe, que stay at home. Era uma mãe que ficava em casa. Então, uma mãe que ficava em casa is a stay at home mom. Poderia ser stay at home dad, um pai que fica em casa cuidando das crianças. Esse stay at home mom, a gente entende como a pessoa que não tem um trabalho fora de casa e nessa situação fica tomando conta dos filhos, tomando conta da casa. Então, isso significa que ela não trabalhava, né? I was a stay at home mom to my son. Para o meu filho, to my son, Freddie. Freddie, esse IE aqui no final, a gente vai observar em inglês que a gente vai usar muitas vezes como uma forma de diminutivo ou uma forma de mais carinhosa de dizer alguma coisa. Então, como a gente fala mom, mommy, dad, daddy, Fred, Freddie. Então, esse IE que a gente tem aqui, normalmente a gente vai observar quando a gente está tendo essa coisa mais carinhosa em relação a alguma coisa. Sweetie, por exemplo, quando eu quero chamar alguém de querido, né? Sweetie, sweet é doce, sweetie, né? Com esse IE no final, a gente tem essa ideia de querido, docinho, né? Querido. Então, 2 years ago, I was a stay-at-home mom to my son, Freddie. One day, we were at Little League. Little League é uma liga menor, uma ligazinha, Little League. Então, é uma liga para crianças, por isso Little League. E o que é essa Little League? É um clube, né? Tipo o que nós temos no Brasil, que são as escolinhas de futebol. Né? Nesse caso, a Little League é de beisebol. Então, é uma escolinha de beisebol, onde as crianças vão para treinar beisebol. E como é Little League, esse grupo era para crianças pequenas. Então, ela levou o filho dela para treinar na Little League. Freddie was 5. O Freddie, o son, o filho dela, tinha 5 anos. Freddie was 5. And he really hated that he couldn't play with the older kids. E ela está falando um pouquinho sobre a situação do Freddie. Ele odiava. He really hated. Ele odiava. Que he couldn't play. Porque ele não podia jogar with the older kids. Old kids, criança mais velha. Mais esse ER aqui, ó. Older kids, crianças mais velhas. Então, o Fred, que tinha 5 anos na época, ele ficava muito chateado, ele não gostava, detestava, porque ele não podia jogar com as crianças mais velhas. It was the third inning. Então, esse third inning aqui também é uma expressão que a gente usa no beisebol, tá? É a ideia de eu não sei muito de beisebol, mas tem trocas de quem vai ser o batedor do jogo. Então, eu não sei se é por tempo, por pontos, enfim, mas aí tem o batedor de um time, né? Aí depois troca o batedor do outro time e depois troca o batedor do outro, volta o batedor antigo. Então, quer dizer que era third inning, era a terceira vez que a gente tinha essa entrada. Tá? Normalmente são 4, então estava quase no final do jogo, para a gente ter mais ou menos uma ideia. It was the terceira troca, né? Terceira entrada no campo, third inning.
And I got a phone call. E eu recebi uma ligação telefônica. I got a phone call. My husband had been in an accident. Antes, veja que aqui nós temos um tempo verbal que nós chamamos de passado perfeito. O que é o passado perfeito? A gente já falou sobre presente perfeito em outras aulas, mas o passado perfeito a gente não fala muito. O passado perfeito é mais fácil da gente entender ele do que o presente perfeito, por quê? Quando nós temos um desenrolar de uma história, como nós estamos tendo aqui, né? Começou aqui com o fato deles estarem no Little League, e aí ela recebeu uma ligação. Quando ela recebeu a ligação, essa ação aqui já tinha acontecido, tá? E é para isso que nós usamos o had been, porque ele tinha sofrido um acidente. Eu recebi uma ligação dizendo que o meu marido, antes dessa ligação, já tinha sofrido um acidente. Essa é a ideia que had been vai nos dar aqui, passado perfeito. Então, my husband, meu marido, tinha estado, não, tinha se envolvido em um acidente de carro, and he was gone. Was gone é a ideia de se foi, ele tinha ido. É uma maneira um pouco mais sutil, mais carinhosa de dizer que he had died. He was dead, he had died. Ele tinha morrido. Então, a gente usa essa expressão, he was gone. He was gone, que seria em português mais ou menos a ideia de ele se foi. He was gone. Nós temos outras maneiras de falar isso de uma maneira melhor, né? Que é mais doce, talvez, né? Que é o he passed away. Passed away, como se ele tivesse passado para uma outra, passed away. Então, são duas expressões que nós podemos usar quando a gente quer dizer que alguém morreu. Então, he was gone or he passed away. Ou he died. He was dead. Just like that. Just like that é uma expressão que diz simples assim. Just like that. Então, quando a gente está contando alguma coisa, você como assim? Simples assim. Just like that. Então, o que é just like that? Foi simples assim. Ela estava lá, a vida dela estava normal e, de repente, ela recebe uma ligação dizendo que o marido dela had gone. Just like that. Assim, simples assim. E aí, o Mike, claro, diz o quê? I'm so sorry. A gente fica, né? Sinto muito que isso tenha acontecido. I'm so sorry. Let's repeat. It started 2 years ago. I was a stay-at-home mom to my son, Freddie. One day, we were at Little League. Freddie was 5. And he really hated that he couldn't play with the older kids. It was the 3rd inning. And I got a phone call. My husband had been in a car accident. And he was gone. Just like that. I'm so sorry. Essa tradução que eu coloquei aqui embaixo é a tradução da legenda do filme em português, tá? Então, a gente vai observar que algumas coisas aqui estão diferentes
daquilo que eu expliquei para vocês. Porque o que eu estou fazendo aqui com vocês é explicar por que usamos stay at home, o que é a Little League. Veja que não há menção aqui, né? Havia um jogo dele, não há nem menção de que tipo de jogo era. Então, muitas vezes a gente nem vai saber que o Little League, por exemplo, é um jogo de beisebol. Sim. Aqui, por que a gente está usando o so aqui? O so, ele intensifica. Tanto o so quanto o very são palavras que a gente usa para intensificar. Então, I'm very sorry, I'm so sorry, I'm really sorry. Então, são 3 maneiras que a gente tem aqui para usar, para dizer que está muito, sinto muito mesmo. I'm so sorry, I'm really sorry, I'm very sorry. O so é uma outra palavrinha que a gente usa bastante em várias situações diferentes. Ok, veja que aqui o third inning, a tradução estava no terceiro tempo, né? Então, assim, quando a gente vai fazer a tradução de alguma coisa, a gente tem sempre que lembrar que há uma diferença entre nós entendermos o que as palavras estão fazendo aqui e a gente fazer uma tradução. A tradução sempre vai ter que ser, principalmente em casos de filmes, ela tem que ser rápida, tem que dar a ideia, e não se tem tempo de discutir as coisas aqui. Então, tem que ser uma coisa um pouco mais rapidinha. Ok. I did the best I could. Ela continua explicando para ele. Aqui dá para a gente ver os grapes que ele estava comendo aqui. Ó. I did the best I could. Então, se veja que ela não trabalhava e, de repente, se vê sozinha com o filho para tomar conta. Então, I did the best I could. Eu fiz o melhor que eu pude. I did the best I could. I got myself. Eu arrumei um emprego para mim mesma. Foi ninguém que ajudou ela a fazer. Ela fez isso. I got myself a job as a secretary. Esse as é de como uma. As a secretary at Devlin McGregor. Devlin McGregor é o nome da empresa. And I even got promoted to secretary of the president. Então, ela fez o que ela podia fazer. Ela arrumou um trabalho como secretária e ela estava se dando bem, que é o que ela diz aqui. And I even got promoted. O que esse even está fazendo aqui? O even, ele indica uma coisa que a gente está salientando, a gente está intensificando. É mais ou menos assim, eu até consegui uma promoção para secretária do presidente. Então, Secretary of the President, secretária do presidente, tem que ser uma secretária realmente muito eficiente, né? Então, ela começou como secretary e ela foi promovida. Então, eu até fui, and I even got promoted to Secretary of the President. Who is the president? Quem é o presidente? Charles Hunt. And that's when it all changed. E foi ali. And that is, quando isso aqui aconteceu, when the situation, lembra que o it tem essa ideia da situação, all changed. E foi aí que tudo mudou. And that's when all changed. It's okay, porque ela começou a ficar mais emotiva. Aí ele acalma ela e diz o quê? It's okay. Tell me what happened. Me conte o que foi que aconteceu. Tell me what happened. Let's repeat. I did the best I could. I got myself a job as a secretary at Devlin McGregor.
And I, lembra que esse D nós não vamos falar, então aqui vai ficar and I even got promoted to Secretary of the President. Of the President, Charles Hunt. And, sem o D, and that's when it all changed. And that's when it all changed. It's okay. Tell me what happened. Tell me what happened. E aí ela continua contando a história dela. He started asking me to stay late. To stay late é ficar, permanecer em algum lugar até mais tarde. Então, começou com ele pedindo, he started asking, ele começou me pedindo, to stay late, para ficar até mais tarde. Até aí tudo bem, ela é secretária dele, ele precisa que ela fique trabalhando, ela vai ficar até mais tarde. Order in dinners together. To order é pedir, fazer pedidos. Lembra que aqui às vezes a gente confunde order com ordenar algo. E aqui é quando você pede comida, quando você está pedindo por algo, e o order. Então, eles estavam trabalhando até mais tarde, e aí você acaba pedindo um jantar, né? Dinner, e aí convidava ela para jantar junto. Então, order in dinners together. Então, order in dinners, pedindo jantar, together, porque ela também jantava junto com ele. Stuff like that. Essa é uma expressão legal para vocês aprenderem a usar. Coisas assim. Stuff like that. A gente usa muito quando a gente está contando uma história. Você dá um exemplo, dá o segundo exemplo, stuff like that. Coisas do tipo. Como ela fez aqui. Ela deu um exemplo do que estava acontecendo, né? Ele começou pedindo para ficar mais tarde, pedindo o jantar e convidando ela para jantar também, e coisas deste tipo. Stuff like that. One night, uma noite, he says that if I sleep with him, he's gonna take care of me in the firm. Então, uma noite ele diz, veja que ela trocou aqui, ó. Nós estávamos falando no passado, né? Ela estava contando, aconteceu isso, mas aqui ela muda. Quando a gente usa o presente, a gente imagina, a gente coloca a pessoa que a gente está contando a história no momento em que a história acontece. Então, uma noite ele diz que, tá? Então, não toma essa, e daí ele disse que, não, uma noite, he says that, ele diz que, if I sleep with him, se, condição, se eu dormir com ele, if I sleep with him, he's gonna take care of me, futuro aqui, ó, he is going to, e aí a gente juntou tudo, he's gonna take care, tomar conta de mim. Então, quer dizer que se eu dormir com ele, ele vai cuidar de mim in the firm, na firma. Quer dizer, firm é uma palavra que a gente usa muito e nessa série, eles usam muito a palavra firm. Qual é a diferença de company e firm? Firm, tradução, firma. Mas a gente usa muito quando nós estamos falando de escritórios, tá? Então, company é uma empresa, é uma company, uma empresa de uma forma geral. E a palavra firm nós vamos usar mais quando, principalmente, a gente está falando, por exemplo, o escritório de advocacia. It is usually a firm, not a company. Usually, por que usually? Porque às vezes a gente vê coisas diferentes, mas é muito difícil a gente ouvir, por exemplo, a palavra firm para um outro tipo de empresa, tá? Principalmente se tiver algum tipo de produção, a gente não vai usar a palavra firm.
Mas quando é algo mais de escritório, mais burocrático, a gente usa muito mais a palavra firm do que a palavra company. Então, essa aqui é uma outra estrutura que a gente usa, ó. If, se alguma coisa acontece, se eu tenho essa situação, eu tenho essa consequência, tá? E isso aqui é uma receitinha que a gente usa, que é if, mais o verbo no presente, a próxima situação, o que vai acontecer, vai ficar sempre no futuro. Eu posso usar com futuro com will ou futuro com going to. Normalmente, a gente usa futuro com will. Gramaticalmente, nós usaríamos futuro com will, e aqui ela está usando futuro com going to, e aí aquelas coisas que a gente comenta sempre, de que na oralidade, nem sempre as regras gramaticais vão ser aplicadas. Né? Então, pela regra gramatical, a gente vai usar o quê? If, presente, will. Por quê? Porque a gente está falando sobre situações que podem ou não acontecer, e aí pela gramática a gente usa will, mas numa conversa normal, você usar o will ou usar o going to, não vai fazer grandes diferenças, então não tem problema nenhum a gente usar esse gonna aqui. Muito bem, então, se dormir com ele, acontece isso. If I don't, o que é esse if I don't? If I don't sleep with him, se eu não dormir com ele. If I don't sleep with him, he's gonna fire me. E aqui é interessante porque a palavra fire, a primeira coisa que a gente aprende sempre do fire é fogo, né? O que ele vai fazer aqui? Fire é demitir alguém. To fire a person. Então, se eu dormir, ele cuida de mim. Se eu não, ele vai me demitir. So, he's gonna fire me. So, it was her decision. A decisão dela, não é? E aí o Mike pergunta, so, esse so aqui é o mesmo so que a gente viu do I'm so sorry? Não. Esse so é de então. So, então, me conta. So, what did you do? O que você fez? What did you do? Let's repeat. He started asking me to stay late. Order in dinners together. Stuff like that. One night, he says that if I sleep with him, he's gonna take care of me in the firm. And if I don't, he's gonna fire me. He's gonna fire me. So what did you do? What did you do? So what did you do? I went to the human resources. Human resources, tradução ao pé da letra, recursos humanos, a mesma coisa que a gente usa em português. I went to the human resources. Eu fui ao departamento de recursos humanos, que é o que toma conta dessa questão de dos empregados, né? Os funcionários. O que eles disseram? They said, eles disseram, they investigated, que eles investigaram, couldn't find anything to support my claim, mas que não encontraram nada, tá? Que pudesse apoiar o claim. O que ela estava fazendo? Ela estava fazendo uma reclamação, ela tinha uma queixa, ela tinha uma argumentação, ela tinha um problema, a claim, né? O que ela estava falando, ela não tinha nada que tivesse que apoiasse, o que desse suporte ao que ela estava falando. Então, ela foi no Human Resources, eles disseram que investigaram, they said they investigated, couldn't find anything to support my claim.
2 months later, e aqui a gente vai cuidar com a pronúncia. Months. Months. A gente ouve muito mo, fechado. Mon. Não é mo, é ma. Months. 2 months later. 2 meses depois. Mais tarde. I was fired. Lembra o fire? Demitir. I was fired for poor job performance. A gente usa a palavra poor quando a gente acha... As primeiras coisas que a gente aprende com a palavra poor e a palavra rich é alguém pobre e alguém rico. Mas essas duas palavras, elas têm muito mais do que apenas isso, mas que pode ser relacionado com essa questão. Rich é alguma coisa que tem muito, é intenso, é mais. E o poor é quando a gente tem menos. E isso a gente pode usar com qualquer outras coisas. Inclusive em português a gente usa isso também. A gente só não usa que uma pessoa é rica em dinheiro, né? A gente sempre diz que a pessoa é rica. A gente não diz, é rica em dinheiro. Mas outras coisas a gente diz. Uma coisa que é rica, uma comida que é rica em calorias, rica em vitaminas, rica em alguma coisa, significa que ela tem muito. Rica em vitaminas é uma coisa que a gente ouve muito. It's vitamin rich. E poor é o contrário, quando falta, não é o suficiente, algo que não é suficiente. Isso a gente usa muito com qualidade das coisas. Quando um trabalho que você percebe que o trabalho não foi um trabalho feito com qualidade, a gente normalmente usa a palavra, oh, it's poor. Poor porque não é suficiente. Não foi uma coisa que foi feita com zelo. E aqui, poor job performance quer dizer que ela não estava fazendo, o trabalho dela não estava bom o suficiente, né? Então, ela não estava sendo eficiente no trabalho dela. A performance dela no trabalho não era suficiente. They wouldn't, e aí o que eles fizeram? Além de demitir ela, they wouldn't let me say goodbye to anyone. Não deixaram que ela dissesse tchau para ninguém, se despedisse de ninguém. Claro, né? Se ela estava sendo demitida por uma situação complicada como essa, e eles deixassem, ela poderia falar para as outras pessoas por que ela estava sendo realmente demitida. Então, para evitar isso, o Human Resources, a empresa, wouldn't let me, não me deixariam dizer tchau ou me despedir de ninguém. They wouldn't write me a letter of recommendation. Isso é muito comum, né? A gente escrever, quando demite alguém, escreve uma carta de recomendação. Ou não. A gente não recomenda, a gente não escreve a carta de recomendação. E nesse caso, como ela foi demitida por poor job performance, ela não ganhou uma carta de recomendação. E isso, para você conseguir um novo emprego, é muito ruim. Porque aí você diz assim, eu trabalhei em tal empresa, não trabalho mais. Você tem a carta de recomendação? Não, eu não tenho uma carta de recomendação. Bom, se eu não tenho uma carta de recomendação, isso significa que o meu trabalho lá não era bom ou que tem algum problema. Então, você não ter uma carta de recomendação do seu trabalho anterior é, sim, um problema grande. I wasn't looking for a payoff. Eu não estava procurando por, looking for, procurando por. I wasn't looking for a payoff. Eu não estava procurando por, ela não estava querendo dinheiro, ela não estava querendo que pagassem ela. Payoff é uma recompensa de alguma coisa. Ela não estava querendo isso. O que ela queria exatamente? Então, se não era uma recompensa, um payoff. A palavra payoff a gente usa muito nesse sentido de you are studying a lot, but it will pay off. Então, você está estudando muito, mas isso mais tarde vai, a gente pode pensar em se pagar, você vai ter uma recompensa em função disso. Vai valer a pena o esforço que você está fazendo agora. Então, payoff a gente usa nesse sentido também. A gente usa payoff também quando a gente paga alguma coisa completamente. Liquida algo. E o payoff.
acabou, pagou tudo que tinha que pagar. Então, a palavra pay off tem essas ideias, né? Nesse caso, o que ela está dizendo? Ela não queria uma indenização. Ela não queria que pagasse, olha, ele fez tal coisa, eu quero que me indenize porque ele... Não, ela não queria isso. I wasn't looking for a payoff. All I wanted was for it to stop. Eu só queria que parasse, né? Que ele parasse de fazer isso. Tá lá, vai fazer o trabalho dela, tá tudo tranquilo, né? Vem aqui, vou trabalhar, vou fazer o meu trabalho. Então, all I wanted was it to stop. E aí ela pergunta, ela terminou de contar a história dela, e ela pergunta para ele, can you help me? Você pode me ajudar? E ele responde, yes, I can. Lembra que, às vezes, a gente fala que, para nós, essas respostas com yes, I can, yes, I do, no, I don't, para nós, às vezes, parece que não é muito usado, né? Mas é sim, em inglês é uma maneira normal de falar, yes, I can. I can help you. Yes, I can. Ok? Let's repeat. Quando nós temos dois T's, lembra que esse aqui a gente não vai falar. Então, I went to human resources. They said they investigated. Couldn't find anything to support my claim. 2 months later, I was fired for poor job performance. They wouldn't let me say goodbye to anyone. They wouldn't write me a letter of recommendation. I wasn't looking for a payoff. All I wanted was for it to stop. For it to stop. Eu junto for com o i e esse T junta com esse um só. For it to stop. For it to stop. Can you help me? Oh, yes. Yes, I can. Okay.